Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Tropeço de Israel dentro do plano da redenção. Abra a tua Bíblia, Romanos capítulo 9, versículo 30. Você que tem a sua Bíblia, Romanos capítulo 9, versículo 30. Todos devem ter uma Bíblia. Capítulo 9, versículo 30, que diz bem assim: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Capítulo 10, versículo 21, diz bem assim: mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Podeis assentar? Louvado seja o nome do Senhor. Povo de Israel, no plano da redenção, eles tropeçaram aonde, pastor? Eles tropeçaram em Cristo. Nós vimos que Israel era um povo escolhido, um povo que tinha privilégios, um povo que tinha aliança, um povo que tinha um templo, um povo que tinha glória, um povo que se destacava, porque Deus falou assim para Israel: vós sereis o meu povo, propriedade peculiar minha. Eles eram destacados, porém eles tropeçaram. E eu, partindo do princípio que a igreja de Roma era formada em sua maioria de gentios. Gentios, a palavra gentil não é judeu, no caso, quem não era judeu. E a parte judaica teria dificuldade de entender porque os gentios haviam sido aceitos por Deus, enquanto a maioria dos judeus não. Aí Paulo pergunta que o tropeço de Israel se deve ao fato de não terem crido em Jesus, o Messias prometido, segundo Romanos 9, versículo 30 a 33. O que deveria ser a solução para eles tornou-se um tropeço. O próprio João, lá no capítulo 1, versículo 1 diz: e o verbo se tornou carne e habitou no meio deles, porém eles o rejeitaram. E quando eu olho para isso, eu vejo a queixa humana. Eu vejo a queixa humana, uma atitude insolente contra Deus. A queixa, sabe aquela queixa? Ou vai me dizer que ninguém aqui queixa, ou se queixa, ou queixa-se, ou queixa de alguém, ou alguém faz uma queixa de você. Israel se queixou. Israel se queixou da pessoa que veio salvar. Por quê? Porque eles esperavam vir um
rei de Israel, rei dos judeus. O cara, ele quem sabe ia vir montado num cavalo branco, ia vir e chamava atenção com aquela frota guarda monarca. Nossa, e o camarada apareceu na porta de Jerusalém montado no quê? No jumentinho. Ai, ai, ai. Meus amados, Paulo trata agora de 5 verdades importantes. Em primeiro lugar, olha só, Deus, ele tem o direito de fazer o que lhe apraz com as suas criaturas. Deus, ele tem o direito. Deus, ele tem o direito. Pastor, por que ficou? Pastor, por que morreu? Pergunta para Deus. E tem muitas perguntas que você não vai receber resposta. Que Deus não tem o direito de te responder nada. Deus é Deus. Alguém falou aqui um dia que nós sem Deus nós não somos nada, mas Deus sem nós continua sendo Deus. Quando eu vejo o apóstolo Paulo tratar desse assunto, ele diz ali, ó, Deus é o Criador e nós somos a criatura. Entendeu? Deus é santo e nós somos o quê? Pecadores. Você entendeu? Você entendeu qual é o lugar de Deus? Qual é o nosso lugar? Deus é santo e nós somos pecadores. Deus é soberano e nós somos limitados. Sabe por que nós temos dificuldade muitas das vezes de entender as coisas do céu? Porque não adianta Deus tentar colocar 4, 5 terra dentro de 1 mega, 1 giga. Nós somos um pendrive de 16 gigas talvez, irmã. Talvez 32, né? Mas as coisas do céu são teras e teras e teras e teras. Vai colocar dentro da tua cabeça isso aí? Nós somos limitados. Nós éramos perfeitos quando estávamos no jardim do Éden, manhã. Nós éramos perfeitos. Nós podíamos usar 100% da nossa mente. 100%. Quer uma prova? Adão recebeu a ordem de Deus de dar nome para todos os animais. Se você for começar a contar os nomes dos animais, você não chega a 10. E você se lembra daqueles que você, toda a vida você vê, né? Elefante, leão, onça, gato, cachorro, cobra, sapo, barata. O resto eu esqueci. Mas Adão, ele conseguiu dar nome para todos eles. Minhoca, formiga, inseto, pernilongo. Depois que ele pecou, o camarada não tinha inteligência, irmã Alessandra, nem de fazer uma roupinha, alguma coisa só para tapar a sua nudez. Deus teve que fazer. Aí você pergunta, pastor, eu não consigo guardar nada na cabeça. Pois é, é culpa do corpo, é culpa do pecado. Nós não conseguimos guardar. Às vezes a gente pede, irmão, por favor, me ajuda, me avisa, me ajuda, manda mensagem para mim, coloca lá, por favor. Por quê? Não tem nossa mente. Nós temos que reconhecer, irmão. Por mais que o camarada seja inteligente, uma hora ele vai esquecer. Quem é perfeito? Quando eu olho o apóstolo Paulo dizendo isso, nós vemos que Deus é o oleiro e nós somos o que, irmã Zélia? Nós somos um barro. O barro só se torna vaso depois passou pela mão do oleiro. Mas antes de nós chegar na mão do oleiro, nós somos ainda barro, cheio de sujeira, seco, duro, que às vezes precisa um chacoalhão para se esfarelar. Às vezes você precisa botar bastante água para amolecer. Quem amolece a vida do cristão é a palavra, a água. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando isso, queixar-se de Deus é o cúmulo da petulância, o máximo da arrogância. Assim como o barro não pode querer colocar-se no lugar do oleiro, nem questioná-lo, também não podemos colocar-nos
no lugar de Deus, nem pôr em xeque o seu direito absoluto de inalienável, de dispor das suas criaturas como lhe apraz. Deus, ele faz o que ele quer. Pastor, Deus falou para mim fazer isso, mas eu não quero fazer. Ah, se Deus falou, tu vai fazer. Não, mas eu não vou fazer. Ah, vai. E eu te provo na Bíblia de uma personagem tão interessante que nós estamos falando dela agora. Paulo falou bem assim, ó: é-me imposta essa obrigação. Sabe o que é isso? É decretado, tu vai fazer e pronto. Pelo bem e pelo mal. Eu, se eu fosse você, fazia pelo bem. Porque se eu fechar as portas, tu vai ter que fazer pelo mal. Paulo diz: é-me imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar. Deus é o dono do barro, e Deus, ele molda o vaso da maneira que ele quer. Se ele te moldou para fazer isso, pastor, mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, Deus quer que você faça isso. Quem é fiel no muito, no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Pastor, mas eu quero 5, 6 galardão, 5, 6 talentos. Não, Deus te deu um talento. Se você zelar e angariar mais um talento, pode ter certeza que aqueles que estão avacalhando, aqueles que estão relaxando, fazendo relaxadamente, guardando o seu talento relaxadamente, desprezando o seu talento relaxadamente, Deus vai pegar de lá e vai dar para você. O talento nunca fica parado. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando sobre isso, eu vejo ele dizendo que existe uma justa e natural diferença entre a vontade perceptiva de Deus e a sua vontade determinadora. Era da vontade perceptiva de Deus que os judeus não crucificassem o Senhor Jesus Cristo. Mas eles agiram dessa forma, contrariamente ao mandamento divino, e era, portanto, culpados. Apesar disso, era da vontade determinadora de que Deus, que o Salvador fosse crucificado. Pois os judeus e os soldados romanos fizeram apenas o que a sua mão e o seu conselho de antemão determinasse que fosse feito. Olha lá em Atos 2:23, diz bem assim, ó: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciente de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos, mas quem entregou foi Deus. A Bíblia é bem clara: a este, está falando de Jesus, que vos foi entregue por determinado conselho e presciência. O que é presciência? Deus, ele já tinha projetado a morte de Cristo, a morte de cruz, antes da fundação do mundo. Deus já sabia que o homem ia errar. Pastor, então Deus fez o homem para pecar? Não, Deus fez o homem com livre-arbítrio, o homem que escolheu pecar. Deus não fez o mal, foi o homem que escolheu o lado mal. Até os anjos tinham livre-arbítrio no céu. Tanto é que lá em Ezequiel diz: tu tinhas no teu coração, subirei e serei. Enquanto estava no coração, não pecou, mas já estava no coração. Entendeu? Quando a Bíblia fala irais, mas não pequeis, por quê? Enquanto está no coração ainda você consegue ter o controle, você consegue ainda. Agora depois que você põe em ação, você peca contra você, contra o teu próximo, contra... Enquanto está no coração, aqui é só contra Deus. É que nem a cobiça. A cobiça é um pecado contra Deus. Mas quando eu ponho em prática, aí eu já estou pecando contra meu irmão.
Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando sobre isso, era da vontade determinadora de que Deus, o Salvador, fosse crucificado. Eu vejo em segundo lugar, Deus tem o controle da vida do homem, e não o homem da vida de Deus. Você já parou para analisar isso aí? Paulo usa a figura do oleiro e do barro para ilustrar a autoridade de Deus sobre as suas criaturas. E olha só, meus irmãos, Isaías capítulo 29, abre lá, versículo 15 a 16. Diz bem assim, ó: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro e a obra dissesse: do seu artifício não me fez, e o vaso falasse, dissesse do seu oleiro: nada sabe. Deus conhece profundamente. Quando eu vejo em Isaías capítulo 64, versículo 8 a 9, diz bem assim, ó: tu és o nosso Pai, o barro, e tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra de tuas mãos. Já entendeu isso? Tu és o nosso Pai, porque foi tu que nos gerou, tu que nos criou, tu que nos inventaste, e nós o barro, porque nós viemos da terra, não esqueça disso. E tu o nosso oleiro, tu que nos molda, nos purifica. O oleiro jamais vai pegar um barro e já vai moldar ali, fazer um barro. Não, o oleiro vai trabalhar o barro. O oleiro vai primeiro amassar o barro até o barro estar virado uma argila. O barro, ele precisa ser apertado pela mão do oleiro, para que o oleiro sinta a impureza que ainda tem dentro do barro. Aí o oleiro começa a tirar aquelas pedrinhas, aquelas ciscos grossos de madeirinha, de folhas, e lá vai um monte de sujeira. Por quê? Porque o vaso não pode ser contaminado. A hora que ele passar pelo fogo, ele vai estourar. Fogo é fogo. E quando eu vejo, se até mesmo o oleiro tem o direito, da mesma massa do barro, de fazer um vaso para honra e outro para desonra, a Bíblia diz: na casa do Senhor temos vaso de honra e vaso de desonra. Então, com certeza, Deus, nosso Criador, tem o direito da mesma massa de seres humanos, que por sua própria culpa precipitou-se no poço da miséria, eleger alguns para a vida eterna e permitir que os demais permaneçam no abismo da degradação. Já vamos entender isso. A autoridade de Deus sobre a criatura é maior que a do oleiro sobre o barro. O oleiro não faz seu barro, mas tanto o barro quanto o oleiro foram feitos por Deus. Quando eu vejo isso aí, eu vejo uma terceiro tópico, que Deus é glorificado tanto na salvação dos eleitos, quanto na condenação dos reprobos. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, envolve salvação. Deus foi glorificado. Quando o exército do Egito morreu no mar vermelho, Deus foi glorificado. Deus é Deus. Você se salvando ou não, Deus é glorificado.
Não é Deus que depende de nós, é nós que dependemos de Deus. Escute isso, meu irmão. Não tenta usar Deus porque não vai dar certo. É Deus que te usa. É Deus que te mostra, é Deus que te orienta, é Deus que te dá vitória, é Deus que derrota o inimigo. Deus, Ele é glorificado na vitória dos inimigos, mas Ele é glorificado na tua vitória também. Quando eu vejo a palavra de Deus, eu vejo algo interessante, que Deus, por sua graça, nos dá o que não merecemos. Ele nos dá o que não merecemos. Não o que merecemos, mas não merecemos mais nada. Sabe o que nós merecíamos? Aquele versículo que diz bem assim, ó: porque todos pecaram. Olha o que nós merecemos: destituídos estão da glória de Deus. Mas o que nós não merecemos, Deus dá. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, nós não merecíamos isso, que deu seu Filho unigênito, nós não merecíamos isso, para que todo aquele que nele crê, nós não merecia, e alguns ainda nem estão crendo. Não pereça, nós não merecia isso, mas tenha a vida eterna, nós não merecia isso. Deus nos dá, por sua graça, o que nós não merecemos. No quinto, nós temos: Deus escolhe, por sua graça, para a salvação, um remanescente. O que é remanescente? É o que sobrou. Quando eu vejo a salvação, a eleição da graça é para o remanescente. A graça, ela tanto vai salvar os judeus que acreditarem na graça, e os gentios que acreditarem na graça. O que é graça? Graça é dom de Deus, é favor não merecido. Então, os judeus e os gentios de toda a terra terão que acreditar na morte de Cristo. Se lembra aquele versículo? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pastor, então vai ser uma multidão? Vai ser um remanescente. Vai ser os rabiscos da terra. Vai ser aqueles excluídos. Vai ser aqueles que vai dar para contar nos dedos. A salvação não é endereçada a todos os filhos de sangue de Abraão, embora até hoje os judeus acham que eles são os salvos. Não, eles têm promessa, mas eles rejeitaram a promessa. E quem passou aqui num culto de ensino, quando nós estávamos falando sobre as dispensações, que nós falamos sobre o Armagedão, nós vamos ver que Israel será perseguido. Enquanto eles tiverem força, eles estarão lutando com as suas próprias forças. Mas vai chegar o ponto que eles não terão mais força, estarão cercados. Aí eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que acreditar naquele que veio para salvar. Aí entra aquele versículo: se o meu povo... Quem era o povo de Deus? Se lembra lá do Monte Sinai, que Deus falou: se vocês obedecer aos meus estatutos, então eu serei o teu Deus e vós sereis o meu povo. Agora lá no final: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus de Israel, Senhor dos exércitos, clamar, se humilhar, se arrepender do quê? De todos esses tropeços que nós estamos falando, então eu virei, lutarei, vencerei, sararei a terra, e eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. Caso contrário, não vai haver. Por isso que é bom nós aprender Bíblia, porque nós usamos contextos e contextos, nós vamos para cá, para lá, e nós entendemos a palavra do Senhor. Porque desde o começo da Bíblia até o final da Bíblia, é Cristo salva, cura e vai nos levar para o céu. Só precisamos entender
Mas os filhos da promessa, não aos que são israelitas por nascimento, mas aos que são crentes pelo novo nascimento. Apenas um remanescente seria salvo, o Israel dentro de Israel, que seria o Israel cristão, aquele que acredita na morte de Cristo. Hoje nós temos judeus cristãos, hoje nós temos judeus que já acreditaram na vinda do Messias, mas ainda nós temos muitos que não acreditaram ainda. Quando eu vejo o escritor evangélico, ele diz, faz uma importante síntese acerca da doutrina da eleição, que passo aqui a mencionar. Primeiro, essa gloriosa doutrina foi ensinada por Jesus em João 5:21, olha lá. Pois assim como o Pai ressuscitou os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. O Filho vivifica aqueles que Ele quer. A Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos não entendi. Muitos são chamados, mas poucos é quem Ele quer. É quem Ele quer. É uma grande diferença em aquele que o Pai quer e aquele que o Pai quer e o homem não quer. Há uma grande diferença quando o Pai quer e o homem não quer, e quando o homem quer e o Pai não quer. Se lembra de Saul? Quando Deus queria, ele não queria. Quando ele queria, Deus não queria mais. Entendeu, né? É bom, é interessante. Olha só, meus irmãos, 6:65 de João diz bem assim, ó: ninguém pode vir a mim se não for por Pai que lhe não for concedido. João capítulo 6:65 diz: ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Por quê, pastor? A palavra de Deus diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então ninguém consegue ir ao Pai sozinho. Sabe por que você veio aqui na igreja hoje? Não foi porque você quis, eu decidi, não, foi o Espírito Santo que te conduziu até aqui. Você não consegue fazer nada. Misericórdia, olha para você, tem espelho em casa, nós somos paro. É o Espírito Santo que nos dá essa oportunidade, que nos convence, que nos incentiva, que nos exorta, que nos capacita, que nos encoraja, que coloca a palavra na nossa boca. Quando eu vejo em João capítulo 10:27, diz bem assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Há uma ordem. Primeiro, as minhas ovelhas precisam ouvir a minha voz. Tem ovelha que não gosta de ouvir a voz de Deus, mas anda ouvindo vozes aí, dizendo que é Deus, mas não conhece se é Deus ou não. A voz de Deus não quer ouvir. Por quê? Porque Deus é justo, Deus fala. Deus não faz voltinha, Deus fala. Para que Deus vai precisar fazer voltinha? Ele não tem compromisso com ninguém, a não ser que alguém tenha compromisso com Ele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Quem ouve a voz do Senhor, o Pai conhece. É uma grande diferença, sabe por quê? Porque quem ouve, obedece. Quem obedece, está no grupo, anda em sintonia. Você já imaginou? Sabe por que as 5 virgens não conseguiram entrar na porta do céu com o noivo? Porque o noivo, quando abriu a porta e viu elas, ele disse o quê? Eu não vos conheço. Pastor, mas eram virgem? Eram virgem, tinham azeite, eram escolhidas. Mas depois foi passando o tempo, o negócio foi relaxando. Eu estava conversando com alguém hoje ou essa semana,
E essa pessoa falou: pastor, nós temos que voltar ao primeiro amor, porque no primeiro amor nós não olhava quem ao que nós queria fazer, e hoje nós queremos escolher. É culto de quê? Ah, pastor, é culto do círculo de oração. Quem é que vai pregar? É culto da juventude. Então. Mas é culto da... Mas no comecinho, quando você se converteu, você comia até o papel da bala. E agora? Agora você só quer o recheio. É o primeiro amor, que foi a palavra de Deus. Tanto o profeta, quanto a mula, quanto o galo, Deus usa quem Ele quer. Ele é o dono do barro e do vaso. Entendeu? Enquanto você ser sensível à voz de Deus, Ele vai te conhecer, seja onde você estiver. Ei, quem ouve, as minhas ovelhas que ouvem a minha voz, eu as conheço. E depois o que Ele diz? Eu as conheço e elas... As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A ovelha que ouve a voz do Senhor, a ovelha que ouve a palavra do Senhor e as pratica, aonde Deus vai, ela está junto. O que Deus mandar fazer, ela faz. Pastor, mas tem um mar vermelho aí, vai, não para. Pastor, o mar vermelho está aí, não para. Imagina o mar vermelho aqui, meus irmãos. Olha só, o erro de Israel em tropeçar na palavra. Deus mandou mudar a rota, mas Deus não mudou parar. O povo de Israel estava marchando, sentido ao mar vermelho. Quando chegou diante do mar vermelho, o povo começou a olhar para o mar e esqueceu de olhar para Deus. Pararam, ficaram estacionados ali. Meu Deus do céu, não vamos passar. Olha o inimigo vindo. Meu Deus, não vou passar. O inimigo vindo. Moisés. E começaram a murmurar. O povo é assim. Quem para começa a murmurar. Quem está marchando não tem tempo para murmurar. Entendeu? Moisés, por que Moisés? Porque isso e o mar aqui, o inimigo se aproximando. Tu quer que o inimigo se afaste, meu irmão? Não para de marchar. Quando Moisés olhou, viu que já estava quase sendo apedrejado, Moisés olha para o céu: oh Deus, e agora? Moisés, eu não mandei parar. O que Deus falou para Moisés? Moisés, diga para o povo que marche. Uai, parou por quê? Alguém mandou parar? Não. Pois é, então por que vocês não continuaram? O inimigo estaria bem mais longe de vocês, mas vocês aproximam o inimigo de vocês. Agora imagina Moisés falando: povo, Deus mandou marchar, mas tem o mar. Pois é, quem para começa a enfraquecer a sua fé. Quer começar a desanimar? Para de fazer as coisas de Deus, para tu ver como é que daqui a pouco vai dar, daqui a pouco vai ter, daqui a pouco está fraquinho, não acredita mais em nada. Se alguém falar em milagre, não acredita mais em nada. Agora continua marchando para você ver. Se o povo de Israel tivesse continuado marchando, eles iam chegar no mar, eles iam levantar o pé e eles iam ver o mar se abrir debaixo de seus narizes. Deus não manda parar, Deus manda você marchar. É muito interessante, meus amados. Deus escolhe. Capítulo 15, versículo 16 diz bem assim, ó: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e a vos nomeei para que vedes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo quanto em meu nome pedires, e ao Pai Ele vos conceda. Primeiro foi Deus que te escolheu, não foi tu que escolheu a Deus. E Ele te escolheu para que você faça o quê? Ele te nomeou para que ides e dê fruto. Pastor, eu estou 10, 12 anos na igreja,
eu vou ficar no meu cantinho aqui. Eu não quero fazer nada, nem me chama que eu não vou fazer. Árvore infrutífera é assim mesmo. Daqui a pouco Deus te corta, te joga na lenha. Por quê? A figueira, Jesus está indo procurar fruto. Tem crente que gosta de ser figueira com folha, aparência. Deus não se preocupa com a folha, mas Ele tem promessa para quem tem folha. A Bíblia diz: aquele que está plantado junto ao ribeiro será como árvore frutífera. Que mais? Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não caem. Não caem. Sabe o que é não cair? Porque quem vive de aparência, a uma hora a máscara cai. Mas quem está junto do ribeiro, a máscara não cai, porque não existe máscara. O ribeiro sempre limpa você. Você está sempre limpinho, transparente na presença do Senhor. Meus amados, quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo a justificação pela fé, o único meio de salvação. Quando eu vejo nesse último parágrafo de Romanos 9, 3 verdades importantes sobre a justificação. Primeiro, começa com uma descrição, continua com a explicação e termina com uma confirmação. Qual é a primeira, pastor? Primeiro é uma descrição. Paulo afirma que os judeus buscaram a justificação pelos méritos das obras, mediante a observância da lei, e não alcançaram essa justiça, ao passo que os gentios que não o buscavam encontraram-na, ou seja, a justiça que decorre da fé. Mas eu vejo uma segunda descrição, a explicação, e essa é interessante, sabe por quê? Porque depois de descrever como os gentios encontraram a justificação, Paulo descreve lá no capítulo 9, versículo 30 a 31 de Romanos, e agora Paulo explica. Pela fé, e os judeus não alcançaram a justificação pelas obras. Paulo oferece uma explicação importante. Primeiro, a justiça que os judeus buscavam não decorria da fé, mas das obras. Por isso, mataram Jesus. Fizeram justiça com as próprias mãos. Fizeram justiça com as próprias mãos. A justiça que os judeus buscavam não decorria da fé, mas das obras. Assim eles tropeçaram em Cristo e desprezaram o seu sacrifício. Cristo tornou-se para eles pedra de tropeço, a rocha de escândalo. Jesus veio e ele se tornou um escândalo para os judeus. Que nenhum homem pense que o erro doutrinário é apenas um pequeno mal. Nenhum caminho que conduz para a perdição já se encontrou mais cheio de gente do que da falsa doutrina. O erro é um escudo para a consciência e uma venda para os olhos. Por isso a Bíblia fala: desvenda os meus olhos para que eu veja a justiça da tua lei. Quando eu olho o terceiro lugar, eu vejo a confirmação. Romanos 9:33, Paulo conclui sua argumentação confirmando a essência da doutrina da justificação. Ele fala lá no capítulo 9, versículo 33, a parte B: aquele que nele, quando está falando nele, está se referindo a Jesus, que é a rocha de escândalo, crê, não será confundido. Mas como é que os judeus vão crer numa pessoa que eles se escandalizaram com ela? Né? Os judeus buscaram a justificação pelas obras e foram confundidos, mas os que se voltaram das obras para Cristo não serão confundidos. Os judeus que buscavam a justiça nunca o alcançaram. Os gentios que não o buscavam, dela se apossaram. Por isso que a Bíblia fala bem assim: eu vim para os meus e os meus o rejeitaram, então eu fui para os que não eram meus e eles os aceitaram. Nós somos os gentios,
Enquanto Israel rejeita o Messias, nós temos o Messias aqui, ó. Enquanto Israel procura se salvar pelas obras, nós andamos pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, Cristo crucificado era escândalo. Presta bem atenção, vamos para a Bíblia. Olha só, para os judeus, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, abre lá. A Bíblia diz bem assim, ó: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nossa, o rei dos judeus, que veio para salvar os judeus, que veio para trazer a paz para os judeus, ele se tornou escândalo para os judeus. O apóstolo Paulo está falando aqui. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, a pedra que era para ser a pedra, a rocha, o fundamento, a base, a estrutura sólida. Eles os compararam como pedra de tropeço. Eles usaram como uma pedra de esquina. E o verbo grego tropeçou não significa tropeçar por descuido, mas ficar aborrecido com. Para os judeus, a cruz do Messias era um escândalo. Na realidade, cruz não é sinônimo de cristianismo. Cruz é sinônimo de morte, e morte maldita. Então, não coloque um crucifixo no teu pescoço, e nem dentro da tua casa. Nós temos aqui porque não é nosso ponto. Mas isso aqui não é sinônimo de vida. Isso aqui não merece adoração, não merece nada. E eu vou provar para vocês, meus irmãos. A grande questão é por que as pessoas tropeçam na cruz? Porque ela corrói os alicerces da nossa justiça própria. Pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Só há duas atitudes em relação a Jesus: ele é a pedra de esquina ou pedra de tropeço. O que você escolhe? A pedra de esquina é essa pedra aqui, ó. Essa pedra aqui, ó, que ela segura tanto o lado de cá quanto o lado de cá. A pedra de tropeço é aquela pedra que o povo pega e bate. Essa pedra machucou meu pé. Essa pedra me fez tropeçar. Essa pedra me está dando um escândalo. Jesus, ele pode ser para você a pedra de escândalo ou a pedra de esquina. A pedra de esquina suporta. A pedra de esquina resiste. Você já viu meio fio de esquina? Dá uma olhada nas viradas aí. Quantos pneus pulam ali? Quantos pneus pulam? Quantos pneus batem? Quantos pneus cortam? Por causa da pedra da esquina. A grande questão: Israel fracassou em reconhecer Cristo como seu Salvador. Aí eu olho aqui, ó, tropeçaram na lei. Quando eu vejo Israel tropeçar na lei, o que é então a lei? O que ela faz? Aqui eu tenho alguma coisa: ela silencia todos, tanto judeu e gentio. Sabe por quê? Porque a lei, ela denuncia. Você errou, você passou da velocidade, você matou, você fez isso. Ela denuncia, ela te condena, e o juiz dá a sentença. A sentença é a consequência. Enquanto você não passa pela consequência, a lei está sempre te cutucando. Você errou, você errou, você errou. Nós estávamos debaixo do jugo da lei. Todos pecaram, todos pecaram, todos pecaram, nasceram em pecado, tem que morrer, destituídos estão da glória de Deus. Aí Jesus veio e aboliu a lei. Jesus veio e morreu no nosso lugar. Agora, o dom gratuito é a vida eterna. A lei mostra que todos são culpados diante de Deus, traz pleno conhecimento do pecado, mas não resolve o problema. A lei não salva.
A lei não salva, quem salva é Deus. A lei só mostra onde você está, a situação que você está. Agora quem decide é você, e quem salva é Deus. Se a lei salvasse, Jesus não teria morto. Olha só, a lei pode ser comparada a um médico que diagnostica uma doença, mas não dá nenhum remédio. Por quê, pastor? A lei pode ser comparada a um médico que diagnostica: você está com câncer, mas esse médico não dá nenhum remédio. A lei só diagnostica, a lei só mostra, só revela. Quem tem que comprar o remédio, quem tem que tomar o remédio, quem tem que fazer o tratamento é você. Quando eu vejo a oração de Paulo, pela salvação de Israel, lá no capítulo 10, versículo 1, acompanha lá, de Romanos, diz bem assim, ó: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. O apóstolo Paulo desejava que tanto os judeus, tanto os gentios se salvassem. Paulo foi sem sombra de dúvida o maior teólogo do cristianismo. Como nenhum outro, recebeu da parte de Deus a revelação do ministério de Deus, desvendando o eterno propósito divino de unir em um só corpo judeus e gentios. Paulo saiu evangelizar os gentios, mas ele não esqueceu de evangelizar os judeus. Tanto é que na igreja de Roma, que nós estamos passando esse estudo, tinha judeus e tinha gentios, e ambos estavam tendo atrito dentro por causa de costumes, tradições, leis, cerimônias. Ainda não tinham, alguns judeus não estavam acreditando na graça, estavam ainda no tempo da lei, cobravam dos gentios a circuncisão. Quando eu vejo Paulo, porém, não um acadêmico, Paulo, porém, não foi um acadêmico frio, nem um teólogo de gabinete. Era um homem de oração. Não apenas amava a pregação, mas também as pessoas a quem pregava. Estava pronto a retardar a sua entrada no céu por causa dos salvos. Nós vimos na terça-feira passada. E qual o motivo que Paulo ora? Qual é o motivo que Paulo ora ali no capítulo 10, de 1? Para que os judeus sejam prósperos, para que sejam libertados do jugo de Roma, para que se tornem os líderes do mundo. Não, Paulo ora para que eles sejam salvos. Aí eu volto a refletir com os irmãos uma coisa: para que nós estamos pregando a palavra hoje? Para que tem tantos ministérios abertos hoje? Para que você está sendo enviado a fazer missão? Para que você está viajando? Para que você está salvando almas? Por causa da prosperidade, irmã Rosângela? Porque nós precisamos fazer grandes líderes, nomes e renomes? Não. Paulo ora no capítulo 10, versículo 1, para a salvação. Para a salvação, não é para a prosperidade, embora depois que você é salvo, você tenha uma vida próspera. Paulo está preocupado era com a salvação. As bênçãos temporais, embora importantes, não podem ser comparadas com as espirituais eternas. Você pode ser pobre, mas se você tiver paz e Cristo no teu coração, quem vai te separar do amor de Deus? Glória a Deus. Agora, quantos já se separaram do amor de Deus por causa de coisas desse mundo? Quantos já não tiveram mais acesso à água por causa dos entulhos que deixou entrar no seu poço?
quantos? Aí o culpado é quem? É a ABC? Não, o culpado é você. E se não vigiar, o inimigo tira a tua salvação e vai para o inferno. E você vai chegar lá no inferno e dizer assim: eu vim para cá por culpa de A e B. Não, o diabo vai dizer bem assim: ó, fui eu que fiz a tua cabeça e você me obedeceu. Sabe por quê? Porque lá que nós lemos agora em João, as minhas ovelhas ouvem a voz de Deus, obedecem e seguem. Se você tomar outro caminho, eu pergunto para você: que tipo de voz você está ouvindo? Que tipo de voz está te ouvindo, está falando no teu ouvido, que está fazendo você tomar decisões, mudar de direções, parar, estacionar, desanimar, entregar? Que tipo de voz é essa? É serpente, meu irmão, vigia. Talvez você não esteja enxergando, que nem o servo de Eliseu não enxergava, mas o Eliseu enxergava. E Deus falou bem assim, Eliseu falou bem assim: ó Deus, abre os olhos desse moço, para que ele veja. Porque o servo não estava tendo fé para ver. E quando Deus, através da oração de Eliseu, abriu os olhos do servo, o servo viu carruagens e carruagens, exércitos, milhares e milhares e milhares. Meu Deus! Agora tu viu uma pessoa, alguém interceder por você, porque você está zero. Entendeu? Muitas das vezes você vê coisas sobrenaturais acontecer, talvez não é tanto pela tua oração, mas pela oração do teu irmão que está do teu lado. Você participa de muitas glórias, de muitas festas, mas essas festas muitas vezes não dependem de você, porque você não ora, não gosta de orar, você não gosta de ler a palavra, você não gosta de se dedicar na palavra, você não gosta de, gosta da festa, gosta da glória, mas no outro dia você dá uma geladeira. Agora a brasa, ela está sempre quente. Ela pode não estar vermelha, mas ela está quente. E eu tenho uma experiência disso, que um dia eu fui limpar a churrasqueira pensando que a brasa estava fria, e taquei a mão lá e pelei a mão. Ela estava quente, não aparecia, mas estava quente. É só dar uma sopradinha que ela vermelha. É assim que Deus nos quer. Não precisamos estar aí aparecendo vermelho no vermelho, mas dá uma sopradinha para ver se pega fogo. Pega fogo. Quando eu vejo a palavra do Senhor, o zelo sem entendimento, a ignorância espiritual de Israel. Olha só, meus irmãos, porque Israel, sendo detentor de tantos privilégios espirituais que nós falamos na terça passada, ainda se conservava ignorante e incrédulo. O que mantinha esse povo afastado da salvação? Paulo nos dá a resposta. Olha aqui, ó. Primeiro, o zelo sem entendimento. O que o apóstolo Paulo fazia antes de se converter? Ele tinha um zelo, mas ele não tinha entendimento. Muitas das vezes nós temos zelo, mas não temos entendimento. Nós precisamos ter entendimento. Os judeus não eram indiferentes às coisas espirituais, não eram apáticos às coisas de Deus. O problema deles não era mornidão espiritual, mas fervor fora da vontade. Fervor fora da vontade. Zelo sem entendimento. E zelo sem entendimento é fanatismo. Irmão, não seja um crente fanático. Em vez de você salvar, você vai afastar as pessoas. Entendeu? O zelo sem entendimento se torna fanatismo. E nós não podemos ser crente fanático, porque os fariseus eram fanáticos. O escritor diz, quando diz que o zelo sempre é mal dirigido quando é mal informado. O problema de Israel era deficiência doutrinária, equívoco teológico. O que manteve Israel fora dos privilégios da salvação não foi ausência de religiosidade, porque religiosidade eles tinham bastante.
mas a religiosidade fora da verdade. O que vai deixar muita gente fora do céu, irmão, não é a falta de religiosidade, mas a religiosidade com a falta da verdade. Temos muitos religiosos hoje. Temos muitos, meu Deus, tem cada um ali, que misericórdia. Mas a verdade não tem. O que faltou a Israel não foi sinceridade, mas discernimento. Concordo com o escritor quando diz que sinceridade não basta, pois sempre existe a possibilidade de alguém estar sinceramente equivocado. E ele diz ainda, ele chama atenção para o fato de que muitos hoje equivocadamente dizem que o importante é ter uma religião e ser sincero. Como se a sinceridade fosse um passaporte para o céu, irmãos. Sinceridade não salva ninguém não, viu? Paulo conhecia bem o que era zelo, sem entendimento, tanto é que ele matou alguns cristãos, inclusive até o próprio diácono Estevão. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo colecionava, se fosse nos dias de hoje, ternos. E se alguém quiser perseguir o Shekinah, vai ter muito terno bonito para colecionar. Importante é nós subir, né? Pode ficar aí. Só abro mão deles para isso. Caso contrário, não abro não. Paulo colecionava os ternos dos cristãos. Paulo ia lá e matava um líder. Tá, você não vai mais continuar a pregar. Você não vai mais continuar a orar. Você não vai mais... E tá, pregava e matava em praça pública. Paulo foi lá no imperador lá e pegou cartas. Eu quero cartas. Se fosse para os dias de hoje, o cara teria falado bem assim, ó, eu quero cartas porque eu quero ir lá no círculo de oração, sexta-feira. Eu vou lá, vou chegar lá naquelas irmãzinhas lá, e eu quero ver quem é que vai me barrar. Eu tenho cartas. Paulo vai lá, eu quero cartas, por quê? Eu vou lá na juventude. Vou acabar com aquela juventude. Agora com aquele grupinho Aviva, pode botar uma carta aí para o grupo Aviva também. Pode botar uma carta para os soldadinhos de Cristo. Pode botar uma carta para o ministério de pregação, ministério de louvor. Pode botar uma carta, eu vou agora. E lá Paulo sai com aquela mochila cheia de carta. Oh, meu Deus do céu. Interessante que essas cartas não chegaram no destino. Por que não chegaram no destino? Porque ninguém se levanta contra a obra do Senhor. O próprio Cristo se colocou na frente daquela cavalgadura, derrubou o carregador de cartas e botou no chão, e a Bíblia diz que o próprio Cristo tomou a liderança e disse assim, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Quem é, Senhor? Porque eu não estou enxergando nada, mas daqui a pouco vai cair as câmeras dos teus olhos, tu vai enxergar diferente. Eu não estou perseguindo tu, Senhor, embora eu não te conheça, mas deve ser um cara melhor que eu, maior que eu. Eu estou perseguindo lá o grupinho lá, eu estou perseguindo a irmã, eu estou perseguindo a líder, eu estou perseguindo a cantora, o pregador, a pastora, eu estou perseguindo, as minhas cartas estão aqui, está assinado, eu tenho autorização da terra, mas tu não tem autorização do céu. Paulo, eles são meus, Paulo. A Bíblia não fala isso, mas eu vou fazer um entre parênteses. Paulo, aquele grupinho lá é pequeno, Paulo, mas eles, quando dobram o joelho para orar, eles me colocam de pé. Eles colocam, Paulo, todos os anjos em movimento. Era um sobe e desce de oração respondida, é um sobe e desce de glória. Paulo, tu está mexendo, Paulo, tu está mexendo com a menina dos meus olhos, Paulo.
E a história você conhece. Mas Paulo era zeloso, mas sem entendimento. Por que sem entendimento? Porque a lei dizia: não terá outros deuses, outro Deus perante ti, adorará somente ao Deus, Ele é o único Deus. E agora aparece o Messias dizendo: eu sou Deus. Se Paulo tivesse entendimento, ele iria acreditar que Deus e o Cristo eram um só. O Verbo se fez carne e habitou no meio do seu povo. E Paulo não teve entendimento. Os judeus, meus amados irmãos, os judeus, olha aqui, Paulo conhecia bem o que era zelo, sem entendimento. Possivelmente ele mesmo foi o maior exemplo de todos os tempos. Do que isso significa? Ele foi um implacável perseguidor da igreja. Fez isso por zelo, e fazia tudo isso com o propósito de agradar a Deus. E aí nós chamamos a atenção para dois fatos. Primeiro, uma afirmação, está lá no capítulo 10, versículo 2, Paulo dizendo: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Quem é que está dando testemunho ali? O próprio Paulo, que era um camarada zeloso, sem entendimento. Ali no capítulo 10, versículo 2 diz assim, o próprio Paulo: eu estou dando testemunho de que os judeus, eu também sou judeu, e eu também era zeloso que nem eles, eu também estava sem entendimento. E agora Paulo está querendo orientar, está orientando os judeus: ei, busca entendimento do céu, porque senão, em vez de você trazer vida, você vai matar. Busca entendimento do céu, pelo amor de Deus. Paulo falando ali sobre o zelo, nós vemos em Marcos 4:12, eles viam, mas não percebiam, ouviam, mas não entendiam. O que diz ali em Marcos 4:12? Os discípulos não entendiam, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. Toda vez que Jesus pregava por parábolas, irmã Alessandra, e nem todos entendiam as parábolas de Jesus. Terminava o culto, lá vinha aquela reuniãozinha: Jesus, eu não entendi, explica. E Jesus tinha que explicar. Eu estava conversando esse final de semana, não sei com quem, mas eu estava falando sobre Pedro. Acho que foi com o irmão Giovanni, até lá em casa. Estava falando sobre Pedro. Pedro era um camarada que andava com Jesus, viveu com Jesus, mas ele não entendia. Era zeloso, mas não entendia. Quando Jesus falava: ferirão o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, Pedro se levantava e dizia: não, Senhor, em ti ninguém toca. Só por cima do meu cadáver. Tem aquela pessoa que diz assim, né? Só por cima do meu cadáver, Jesus. Se eles relavam em você, tá. E Jesus falava assim: Pedro, nessa mesma noite 3 vezes tu vai me negar. Não, Jesus, não, aqui é unção de cima de cima embaixo, aqui é manto, é toalha, aqui é varão, aqui é Pedro, cuidado, Pedro, entendimento. Chegou lá na noite, Jesus foi preso, chegou o soldado: parece que eu estou vendo Pedro. O que vocês querem aqui? Não, vocês querem aqui? Jesus: dá licença, Pedro, vocês estão procurando quem? Os soldados falaram: estou procurando Jesus de Nazaré. Sou eu. Lá veio Pedro: não toca no mestre, não toca no mestre. Sabe aquele crente que ele é assim? Tem crente que é assim. E eu não sei porque ele usa a palavra de Deus crente, porque isso não é crente, entendeu? E o Pedro lá fazendo aquele vergonheiro em Jesus: Pedro, o negócio é comigo. Quando foram para prender o Jesus, Pedro dá mais uma investida. Zelo, sem entendimento. Pedro pega a espada
e lasca a orelha de alguém. Filho do sumo sacerdote, o Malco. E agora, tem mais alguém aqui? Mais alguém aqui? Vai querer se meter a boca com nós? Aqui tem autor. Pedro não é esse tipo de autoridade, Pedro. Tem pessoas que acham que a autoridade é violência, é boca grande. Não, autoridade não é isso. Interessante, meus irmãos, que Pedro, para nós encerrar, Pedro olha para Jesus e viu assim, está vendo, mestre? Esse não mexe mais contigo. Eu fazendo uma analogia. E Jesus olha para Pedro, Pedro, mas não é assim que se faz, Pedro. Pedro, Jesus pegou a orelha de Malco, colocou de volta em Malco. E aí tem um contexto muito grande, tanto na história de Malco quanto na história de Pedro. Imagina agora Malco, que estava caminhando ao ministério sacerdotal. O homem não podia ter nenhuma lesadura no seu corpo. Nós já falamos aqui, quando nós passamos pelo estudo da organização religiosa. Não podia ter perna quebrada, não podia ter nada. Agora o Malco, que era um candidato ao sacerdócio, sem orelha. Imagina o Malco agora. Ai, ai, ai. Por causa daquela violência daquele irmão, aquele zelo daquele irmão. Agora eu estou sem. Era inimigo de Jesus, estava matando Jesus, estava liderando ao comboio que estava levando Jesus à morte. Mas o outro, que não tinha nada a ver, foi lá e quis resolver com a própria mão. Cuidado quando você quer resolver com a tua própria mão. Você pode matar. Você pode cortar uma orelha de alguém. Depois, deixa eu só te dar um exemplo. Jesus estava ali naquela hora. Aquela orelha foi restaurada porque Jesus estava ali. Jesus restaurou aquela orelha, irmão Serginho, colocou de volta. Para ensinar uma lição para Pedro e para ensinar uma lição para nós hoje. Jesus falou bem assim: Pedro, só um pouquinho, depois vocês me prendem. Pedro, imagino Jesus fazendo isso. E eu acho que até os soldados ficaram assim. Pedro, guarda essa espada, Pedro. Tu está querendo resolver as coisas com zelo, mas sem entendimento. Pedro, guarda a espada, porque aquele que com espada ferir, com espada será ferido, Pedro. Jesus estava usando a lei, olho por olho, dente por dente. E Pedro guardou a espada e ficou ali. Sabe aquela pessoa que fica ali, né? Vai querer também? Vai querer também? Hã? Hã? Deixa eu falar uma coisa para você ver. Fala uma coisa. Hã? Mas credo, aqui não. Jesus fala: Pedro, essa noite vai ferir o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão, Pedro. Muitos se escandalizarão em mim, Pedro. Jesus estava se referindo àquilo lá. Pedro, vigia, Pedro. E Pedro: não, mestre, olha só. Mesmo Jesus recuperando a orelha, Jesus restaurando algo que Pedro não pediu para restaurar, mas Jesus restaurou. Pedro ainda não tinha entendido. Jesus fala bem assim: Pedro, eu vou para a cruz, Pedro. O Pedro fala bem assim: não, mestre, se alguém tentar botar a mão em você, eu vou no teu lugar. Pedro, tu vai me negar. Não vou. Oxa, aqui tem unção, aqui tem manto, aqui tem Pedro, cuidado. Não seja fanático, seja sensível. Quem ouve a minha voz e me segue, obedece, não tem problema. No amanhecer, Pedro estava lá no templo, e veio uma criada, eu creio que era uma mulher que talvez limpava o templo, sei lá. Olhou para Pedro: você é cristão, né?
Olha só no que o Pedro ficou com medo. Se é daquele que estão matando lá, né? Se é um seguidor daquele lá, né? Se é um seguidor daquele lá, irmão, quando alguém dizer assim, eu sou em nome de Jesus. Você não bebe em nome de Jesus, eu sou liberto. Você não fuma em nome de Jesus, eu sou liberto. Você não faz, eu não faço porque eu sou liberto. A minha vida, ela foi projetada para viver em santidade. Mas Pedro não. Pedro ficou com medo. Você é daquele? Não. Aí já olhou para os soldados. Não sou não. Você é um daquele lá? Não sou. Rapaz, a tua fala denuncia. Rapaz. Oxê. Aí começa até a falar na língua do mundo, né? Que tem cristão que dentro da igreja fala um linguajar cristão, mas quando chega lá fora começa a conversar com um linguajar mundano, começa a falar palavrões mundanos, começa a falar gírias mundanas. Ei, que tipo de fossa é essa tua boca que recebe água limpa, mas essa água limpa não dá um dia, ela já se contamina. Deus nos chama para ser fonte transbordante, água pura e cristalina aqui lá fora. Pedro começou a praguejar a ponto de dizer: eu não conheço esse homem. E o galo cantou. Oh, galo maravilhoso. Meu Deus do céu. O galo cantou e todo mundo, ninguém ouviu o galo, só o Pedro. Galo cantou e o Pedro se tocou. Pedro voltou, chorou amargamente. Meu Deus, decepcionei aquele que estava o tempo todo me fazendo entender, mas eu estava cego. Resumindo, Jesus ressuscitou, as mulheres foram lá no jardim, e Jesus fala para as mulheres assim: ei, vai lá avisa Pedro que eu estou vivo. Vai lá avisa Pedro que eu estou vivo, não desanima que eu vou precisar dele. O que aconteceu aqui foi uma experiência para ele aprender, e Pedro aprendeu, se converteu e nunca mais foi precipitado. Tanto é que ele apanhava, ia para a cadeia, ele era açoitado. O Pedro ele sofreu, a própria Bíblia diz lá em 2 Timóteo: aprendi a sofrer, aprendi a passar miséria, aprendi a passar provações, aprendi a tudo, mas em tudo eu não neguei a minha fé. Uma afirmação. Se coloca de pé, irmã Karina, se prepara para adorar o nome do Senhor. Uma justificação, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Nós vamos falar na próxima terça-feira sobre o tropeço do povo de Israel na palavra de Deus. Dessa vez eles tropeçaram na lei. Terça-feira que vem nós vamos falar sobre o tropeço na palavra. Tropeço na palavra. Pastor, mas a palavra permanece para sempre. A palavra é Cristo. E tem muita gente tropeçando em Cristo. Tem muita gente usando Cristo como tropeço. Cristo não é tropeço não. Cristo é firmeza. Cristo só se torna tropeço quando você começa a rejeitar Ele, quando você começa a abandonar Ele, quando você começa a ter vergonha dEle. E a palavra diz bem assim pelo apóstolo Paulo: não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é salvação para todo aquele que nele crê. Levanta a tua mão, eu quero orar pela tua vida. Deus não te escolheu para ter vergonha dele. Deus não te escolheu porque você pediu para ele te escolher. Ele te escolheu porque ele decidiu te escolher. Foi ele que te escolheu, ele te separou, ele vai te capacitar, ele te ensina, ele te enche, ele te purifica, ele te molda. Deus é Deus e Deus é todo poderoso na nossa vida. Senhor nosso Deus e Pai, na tua presença, Senhor, aqui está esse povo, a tua igreja. Que nós não escolhemos a ti, mas tu nos escolheste, tu nos adotaste como filho, colocaste-nos dentro da tua casa, nos deste
desse um nome, Senhor, uma identidade, nos desse roupa, Pai, nos desse um linguajar, nos desse autoridade, Senhor, nos desse uma família, nos desse herança, nos desse que nós não merecia, Pai, porque Tu és Deus e sem Ti nós nada somos. Continua abençoando o Teu povo, continua guardando o Teu povo, continua ensinando o Teu povo, para que nós não possamos Te rejeitar, para que nós não possamos, Senhor, ter vergonha de Ti. Tu se tornou maldito em nosso lugar, mas Tu és, Senhor, o que vive e reina para todo sempre em nossas vidas, meu Pai. O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim, demonstrando não ser mais um crente vencedor? Onde é que está o Teu primeiro amor? Se deixando ser levado por alguém que é mau. Oh, Espírito Santo de Deus, Mentiroso, traiçoeiro e enganador. não faça que nem o povo de Israel. Suas lágrimas correndo, O Senhor quer te dar entendimento a partir de hoje. O Senhor não quer fanatismo, o Senhor quer santidade, chegam a molhar seus o Senhor quer sensibilidade, o Senhor quer entendimento na tua vida, sabedoria. mas contudo não te rendas. Deixa o Senhor te moldar, deixa Ele te capacitar, deixa Ele fazer de ti o que Ele quer. Essa guerra, Ele é o oleiro, Ele tem poder sobre o vaso e sobre o barro. o ladrão pode roubar a sua paz, sua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. O inimigo não pode nem roubar, nem destruir. Glória a Deus. O amor que só o Senhor Jesus sente por ti. Não chores mais, levanta a cabeça e anda. Sua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Só para reforçar minha fé e a sua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito, interrompendo, falou: Mestre, Lázaro está enfermo, a quem tem tanto amor. Volte. Jesus chegou em Betânia, encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus ao sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ah, Jesus, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E disse-lhe Jesus: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Marta, se creres em mim, a glória de Deus verá. Mesmo estando morto, com certeza viverá. Mandou retirar a pedra e gritou para a morte ouvir: Lázaro, venha para fora. E todos naquela hora viram Lázaro sair com vida, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida, com vida, aleluia, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Sua vida é de Deus e Deus
minha paz. Se tanta gente tentou lhe ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha